O que são ações? São um ótimo investimento. Os especialistas apontam que as ações elas têm um rendimento bruto enquanto investimento de algo de 0,7 a 1% por mês. Claro, você tem que descontar aí o imposto de renda. Mas qual é a aplicação que vai de fato te pagar algo em torno disso aí? A gente vê que a renda fixa, a gente vê que poupança e outros investimentos como Tesouro Direto muitas vezes não conseguem te pagar isso aí. Qual que é o segredo do investimento em ações? Aplicar em boas empresas. Então, uma ação é o quê? É um pedaço de uma empresa, como se fosse um tijolinho de uma empresa. Você compra um tijolo de uma empresa? Bom, dá para você comprar quando você compra ações, tá? Porque você vai ter o quê? Uma infinitésima, uma milionésima parte ali daquela empresa. As empresas, elas emitem milhões de ações em bolsas de valores. E aí, você comprando uma parcela, 100 ações, por exemplo, você vai ter uma fatia daquela empresa. É uma fatia pequena, é verdade, mas é uma fatia importante se você estiver investindo na empresa certa. Então a gente vê que o investimento em ações ele é muito bom. Quando uma empresa precisa de dinheiro, é uma forma dela conseguir dinheiro. Como? Emitindo ações em bolsas de valores. E aí, nesse momento, os investidores, como eu e como você, vão comprar essas ações. No momento que a gente compra essas ações, no mercado primário, ou seja, é a primeira vez que essa empresa está ofertando aquele grupo de ações ali, esse dinheiro vai diretamente para a empresa. E por que a empresa precisa de dinheiro? Por que a empresa precisa de dinheiro? Ora, uma empresa precisa de dinheiro para ela poder bancar a necessidade que ela tem de melhorar, de otimizar e de aumentar suas operações. Porque dessa forma, ela vai garantir o quê? Que o lucro que ela produz através do seu trabalho, do seu produto que é vendido para as pessoas, né, ou do bem que ela produz, isso aqui seja uma constante. Então, é muito importante que a empresa tenha dinheiro, sim, para ela poder contratar mais pessoas, para ela poder comprar mais máquinas, para ela poder contratar o serviço de outras empresas que são terceirizadas. Isso aí ajuda a movimentar a economia e isso ajuda também a empresa a aumentar aquilo que ela já vem fazendo e muitas vezes melhorar esse processo. Outra coisa legal de investir em ações é que você vai ter o quê? A possibilidade de deixar um patrimônio depois, quando você partir dessa vida aqui para outra, entendem? Você vai deixar isso aqui como patrimônio para os seus familiares, para os seus filhos, enfim, para quem você quiser. Se as ações estão te pagando dividendos, elas vão provavelmente se manter pagando dividendos por um bom tempo. Sem falar que elas podem ter um crescimento exponencial ao longo dos anos. Então, investir em ações é um bom negócio? Sem dúvida. É para todo mundo? Eu acho que não. Tem algumas pessoas realmente que, devido ao seu perfil de aversão ao risco, elas não querem investir em ações, porque as ações elas têm uma flutuação que a gente chama de marcação a mercado, que é aquilo que acontece no dia a dia de uma bolsa de valores. Essa flutuação ela é natural, porque o mercado ele funciona através de ofertas de compra e de venda que estão ocorrendo ali naquele dado momento, naquele dia, naquela hora. E então, a partir da concretização desses negócios aqui, é que realmente a gente vai ter o preço da ação chegando a um determinado patamar lá no final do pregão, no final do dia. Então, quando a empresa emite ações na Bolsa de Valores e você compra essas ações, a gente está falando aqui de um mercado primário. Quando a gente tem um mercado secundário, quando, por exemplo, suponhamos que eu comprei uma ação que foi ofertada na Bolsa de Valores pela primeira vez. A partir do momento que eu compro, eu estou comprando no mercado o quê? Primário. Agora, se eu passo um tempo com essas ações valorizam, suponhamos, 50% no primeiro ano, e aí eu quero me desfazer dessas ações e transformá-las em dinheiro. Eu vendo essas ações
E no momento que eu vendo essas ações, quem compra essas ações de mim já está participando do que a gente chama de mercado secundário. E a partir daí, essas ações elas vão ficar sendo negociadas no mercado secundário. Tudo bem? Agora, a gente tem dois tipos de ações. Na Bolsa Brasileira, a gente tem ações ON, ou ordinárias, e PN, ou preferenciais. Qual que é a diferença de uma para outra? Teoricamente, as ordinárias, a única diferença delas real para as preferenciais seria o fato de que elas dão direito a voto. Ou seja, você de fato é um acionista dono, que se você, por exemplo, quiser um dia participar do conselho daquela empresa ali, você vai ter que ter uma quantidade X lá de ações ordinárias. Porque como elas dão direito a voto, você vai ser convocado quando tiver as assembleias anuais daquela empresa ali, ou outras mais que possam ter, porque você tem direito a voto para decidir o futuro daquela empresa. As ações preferenciais, elas não te dão esse direito. Quanto à questão de dividendos, de proventos, de você receber dinheiro na divisão dos lucros daquela empresa ali, normalmente as ações PN são tidas, as preferenciais, como aquelas que vão receber vantagens nesse momento. Mas na prática, a gente tem que conhecer o estatuto da empresa. Por quê? Muitas empresas pagam a mesma quantidade de dividendos, tanto para ordinárias como para preferenciais. Então, Daniel, qual que é a diferença efetivamente? Cada ação tem um código diferente, cada ação vai ter um valor diferente, cada ação vai ter uma quantidade de negociação diária diferente. Então, ON e PN são da mesma empresa, dizem respeito a títulos parecidos, mas são diferentes. Elas são diferentes, não tem jeito, elas são diferentes. E qual que é melhor? Depende. Se você pensa em um dia chegar a participar da assembleia, ser convocado para assembleias, descobrir mais sobre o futuro daquela empresa antes mesmo do mercado, digamos assim, você vai se interessar por ações ON. As ações ON são aquelas que os donos da empresa precisam ter, certo? Porque para eles poderem controlar a empresa, eles têm que ter ações que deem direito a voto. As ações PN são aquelas que as pessoas que estão mais interessadas em receber os dividendos compram. E entre ON e PN, normalmente, no mercado financeiro, as ações PN preferenciais, elas vão ter uma melhor liquidez. O que é que isso significa? Que se você quiser vender aquela ação, prontamente vai ter mais gente interessada em comprá-la do que se você tivesse uma ação ON ou ordinária. Até citar aqui um exemplo prático do Bradesco. Você tem dois tipos de ações do Bradesco: BBDC4, que é PN, e BBDC3, que é ON. A ON ela é bem menos líquida do que a PN. A PN é muito mais líquida. Quer dizer, se você vê a quantidade de negociações que eles têm num dia, pode passar da casa de dezenas de milhares de negociações. Se você olha as negociações da ON, elas são bem menores. Tá? Aí você tem alguns poucos milhares de negociações ali. Outra coisa, as PN, no caso do Bradesco especificamente, pagam 10% mais de dividendos do que as ON, ou seja, as ON, melhor dizendo, recebem 10% menos dividendos do que as PN. Os preços não são iguais, as ON são mais baratas geralmente. Pode ter em algum momento que as ONs possam subir e equiparar com as PNs? Pode, porque o mercado ele é livre, né? Você pode ter uma flutuação diferente numa ação. Você que está interessado em receber dividendos, você pode ir aumentando essa participação ao longo do tempo, e é essa lógica de quem investe em boas empresas para receber dividendos, conforme nós temos na carteira do nosso canal aqui, Minuto Financeiro. Então você pode acompanhar a carteira mês a mês
e você vai entender melhor o que são dividendos e como que eles podem ajudar ao investidor para ter o aumento do seu patrimônio. Meu nome é Daniel Fonteles, esse aqui é o Minuto Financeiro. Eu te agradeço por você ter assistido o vídeo, peço o seu like, porque ele vai ajudar esse vídeo a ficar disponível para mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.